Queridos irmãos, a vida é um caminho semeado de bons momentos, de momentos tristes, de momentos alegres, de momento de desilusões, de momento de amor. E para que nós possamos ter a coragem de viver, levando no coração a caridade, o amor, apregoado pelo Mestre Jesus, é necessário cultivarmos a fé que encontramos no lar fabiano de Cristo, este lar de amor, em que os amigos espirituais nesse horário estão pertinho de nós, nos trazendo a sua paz e a sua luz. A prece de hoje tem como parâmetro o livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, e o capítulo é o 176, Lição Viva. Duro é este discurso, quem o pode ouvir? João capítulo 6, versículo 60. O cristianismo é a suprema religião da verdade e do amor, convocando corações para a vida mais alta. Em vista da religião traduzir religamento, é primordial voltarmos para Deus, tornarmos ao campo da divindade. Jesus apresentou a sua plataforma de princípios imortais, rasgou os caminhos, não enganou a ninguém relativamente às dificuldades e obstáculos. É necessário, esclareceu o Senhor, negarmos a vaidade própria, arrependermos-nos de nossos erros e convertermos-nos ao bem. O evangelista assinalou a observação de muitos dos discípulos. Duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sim, efetivamente é indispensável romper com as alianças da queda e assinar o pacto da redenção. É imprescindível seguir nos caminhos daquele que é a luz de nossa vida. Para isso, as palavras brilhantes e os artifícios intelectuais não bastam. O problema é de que quem pode ouvir a divina mensagem, compreendendo-a com o Cristo e seguindo-lhe os passos. Queridos irmãos, recordo que quando criança aguardava ansiosa as férias escolares. Eu ficava eufórica com as incontáveis possibilidades de diversão, brincadeiras de ruas, tardes inteiras com minha mãe no parque municipal, momentos inesquecíveis que hoje adulta trazem imensa saudade ao coração e por vezes lágrimas aos olhos. Ao longo das férias sempre havia uma semana que minha mãe me levava para o interior a fim de que eu passasse alguns dias com a minha avó. Era uma senhora muito simples, bastante idosa e que eventualmente fazia a chamada de todos os netos até acertar o meu nome. Era uma mulher religiosa. Durante os dias que ficava conosco, ela me fazia orar antes de dormir. Mas eram muitas orações e algumas repetitivas. As palavras, vez ou outra, me escapavam e por alguns instantes eu cochilava, cansada, depois de um dia inteiro de brincadeiras. Mas meio sonolento, eu ouvia as palavras de minha avó. Minha avó fingia ficar zangada, depois sorria e dizia: vamos, filho, está quase acabando. Cada prece que fazemos é uma rosa que entregamos para a nossa Mãe do Céu. Com essa imagem eu despertava. Parecia tão grandioso e bonito oferecer uma flor para a Mãe de Jesus. No entanto, eu tornava a cochilar e quando percebia
minha avó estava ajeitando meu travesseiro e me dando um beijo de boa noite. Um tanto assustada, eu apenas respondia: Jesus, eu confio em vós. Tantos anos rolaram, pela travessia que a vida, muitas águas passaram. Águas cristalinas, águas barrentas, águas calmas, águas turbulentas. Há muito não espero ansioso pelas férias, que continuam demorando muito a chegar. Por vezes, quando a agenda está muito cheia, quando acredito que não darei conta de tantos compromissos, eu me lembro das amigas dos tempos das brincadeiras com bonecas. Onde estarão? Serão felizes? Quando estou frustrada por algum negócio que não se concretizou conforme o esperado, lembro-me da tarde ao lado de minha mãe. Ela sempre ouvia pacientemente todas as minhas descobertas e tudo o que eu tinha para contar. Quando estou cansada em demasia, quando me sinto só, lembro de minha avó. Do lugar em que ela se encontra na espiritualidade, estou certa de que olha por mim, de que cuida de mim. Então, eu agradeço pela infância, pelas recordações, pelas responsabilidades, pelo trabalho, pela rotina, por todos que passaram por minha vida. E repito com o coração feliz e cheio de gratidão: Jesus, eu confio em vós. A fé é semente que, quando plantada, gera frutos. Afinal, todos somos produtos da seara divina. Enviados de Deus, o Mestre Nazareno habita o coração de cada um de nós. Basta fecharmos os olhos, serenarmos os pensamentos e o encontraremos, guia de nossa imortalidade, consolo de nossas almas, Senhor que nos renova as forças e que nos conduz dia a dia em direção à perfeição. Jesus, eu confio em vós. O seu semblante refletia o resplendor do sol. Algo havia em sua pessoa que emprestava força às suas palavras. Ele falava como quem tinha autoridade sobre todos, espíritos e homens. Ninguém se comparava a Jesus. Os oradores de Roma, de Atenas e de Alexandria eram famosos, mas o jovem Nazareno era diferente de todos eles e maior. Aqueles possuíam a arte que encantava os ouvidos. Quando Jesus falava, os que o ouviam deixavam vagar o próprio coração por lugares antes nunca visitados. Ele sabia falar de forma adequada a cada um. Foi o mais extraordinário pedagogo da história. Narrava parábolas e criava histórias como jamais haviam sido narradas ou criadas antes dele. A sua palavra desencadeava-se ora doce, ora enérgica, tal como as estações primaveris e as invernosas sabem se apresentar. Falava das coisas simples que todos entendiam, para lecionar as leis divinas e arrebanhar os espíritos ao reino de Deus. Suas histórias começavam assim: um semeador saiu a semear, e enquanto discursava, os que o fitavam podiam assistir à semelhança de prodigiosa tela mental, o homem em plena madrugada indo ao campo e espalhando as sementes. Poderiam inclusive quase vê-las a brotar a partir da terra fértil. Ou então era assim que falava: um pastor contou seu rebanho ao cair da tarde e descobriu que faltava uma ovelha. E todos lembravam a figura dedicada do pastor solitário que passava em torno de 9 meses nos campos com seu rebanho. Ao anoitecer, colocava todas as ovelhas no aprisco, um abrigo de pedras que ele mesmo se transformava em porta viva, deitado
atravessado no único acesso, protegendo-as. Em sua fala havia um poder que faltava aos brilhantes oradores da velha Roma e da Grécia. Quando eles pronunciavam seus discursos, falavam da vida aos seus ouvintes. O Nazareno informava da destinação gloriosa do ser, da vida que não perece nunca. Falava de um reino de riquezas imperecíveis, um reino para o qual todos teriam acesso, porque é do Pai e todos somos seus filhos. Eles observavam a vida com olhos humanos apenas. Jesus via a vida à luz de Deus e assim a apresentava. Ele era como uma montanha que se dirigia às planícies, conhecia a intimidade de cada um e individualmente alcançava as criaturas, falando-lhes do que tinham maior carência. Ninguém que o igualasse, isso porque Jesus é maior do que todos os homens, sua sabedoria vinha diretamente do Pai, com quem comungava ininterruptamente. Por isso, mesmo por mais de uma vez, expressou-se afirmando: eu e o Pai somos um, o que levou alguns de nós a pensarmos que ele era o próprio Deus. Se Jesus é tão grande e sua mensagem tão clara, porque apesar de mais de 2 milênios transcorridos, prosseguimos sem lhe seguir os ensinos? De que mais carecemos para que as nossas mentes despertem e nossos corações se afeiçoem ao bem? O tempo urge, as tempestades nos alcançam. Ele é o porto seguro, ele é o nosso pastor, ele é o nosso mestre. Que assim seja.